Comissão Especial de Contenção de Gastos vai ouvir representantes do Poder Judiciário na próxima semana. Comissão de Orçamento emite parecer às emendas dos parlamentares à LDO. Comissão de Direitos Humanos debate a concessão de pensões aos filhos separados dos pais por causa da hanseníase. Comissão Especial das Favelas e Periferias trata do turismo nas favelas. Estudo da UF mostra que filhas superam filhos como principais agressores de idosos no Brasil. E plenário aprova mensagens do governo que garantem manutenção de benefícios fiscais. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão Especial de Contenção de Gastos Públicos aprovou, durante reunião realizada nesta terça-feira, a realização de uma oitiva com representantes do Tribunal de Justiça do Rio na próxima semana para compreender os fatores que impactam no orçamento estadual. O encontro está marcado para o próximo dia 30 de junho e tem como objetivo conhecer a dinâmica das despesas e da gestão orçamentária do Poder Judiciário, além de contribuir para a construção mais realista do orçamento de 2027 do Estado. Os deputados também aprovaram uma reunião extraordinária a ser realizada no dia 7 de julho para ouvir representantes da Controladoria-Geral do Estado e da Procuradoria-Geral do Estado e dar continuidade às oitivas sobre gestão fiscal dos órgãos estaduais. Segundo o presidente da comissão, deputado Jair Bittencourt, a medida busca garantir o cumprimento do cronograma previsto para a conclusão dos trabalhos em até 120 dias e possibilitar a escuta dos principais órgãos estaduais antes da retomada das atividades legislativas em agosto. Agora começamos a chamar outros poderes para que possa justificar ou acrescentar ou sugerir, que é o principal, e agora é a vez do TJ, a assessoria técnica que cuida desses assuntos. E, posteriormente, nós vamos ouvir a CGE e vamos ouvir também a Procuradoria do Estado. Nós vamos cuidar desses 3 temas e a aprovação do PL é porque tem um prazo, a gente tem que correr com isso para que valha para o orçamento, para a LDO e o orçamento, né? E a LDO vai ser votada antes do recesso, eu acredito. Mas o orçamento vai ser posterior, então vai ajudar muito nessas questões. E principalmente ouvir principalmente os órgãos e poderes principais para que a gente possa começar a formular as propostas para o orçamento de 2027. Durante a reunião, os parlamentares também destacaram a necessidade de aprofundar o debate sobre a recente adesão do Estado do Rio de Janeiro ao Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados, o PROPAG. Segundo os deputados, é importante que a sociedade compreenda que o programa não representa um momento de euforia fiscal, já que traz uma série de exigências e regras voltadas à contenção de gastos e ao equilíbrio das contas públicas. Os integrantes da comissão ressaltaram ainda que a situação fiscal é resultado de um histórico de dificuldades enfrentadas pelo Estado ao longo de diferentes governos federais, o que reforça a necessidade de um acompanhamento rigoroso das medidas previstas no programa. No PROPAG não é nenhuma vitória. É uma vitória do trabalho, mas não é nenhuma vitória para o Estado do Rio de Janeiro em termos financeiros. A gente ainda está numa situação muito apertada, tem gente vendendo ilusão, erradamente sabendo que não é. O Estado do Rio ainda deve muito, né? E foi um trabalho muito duro da Alerj e do governo do Estado, que não começou hoje, começou em 2022. E o governo federal sempre usurpando os recursos do Estado do Rio de Janeiro. Essa é que é a verdade. Não estou falando da presidência atual. São vários presidentes que passaram que nunca deram atenção devida às necessidades do povo do Estado do Rio de Janeiro. Como encaminhamento, a comissão solicitou ao deputado Luiz Paulo a elaboração de um relatório detalhado sobre o PROPAG. O parlamentar também deve apresentar uma palestra sobre o tema na Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Pediu o deputado Luiz Paulo, que prepare um documento efetivo sobre isso, para a gente mostrar ao povo do Estado do Rio de Janeiro que o governo federal não está fazendo favor ao Estado do Rio, está corrigindo tardiamente uma injustiça muito grande. Uma palestra e depois a apresentação a contadores, empresários, chefes de poder executivo, prefeitos, vereadores, e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para que toda a política e todo o setor produtivo do Estado tome um reconhecimento verdadeiro do que acontece no nosso Estado.
A Comissão de Orçamento emitiu parecer para cerca de 480 emendas dos parlamentares ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2027. Na audiência realizada junto ao governo estadual, também foi apresentado o resultado financeiro do primeiro quadrimestre de 2026. O relatório fiscal aponta uma receita líquida maior no primeiro quadrimestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 35 bilhões e meio de reais em 2025 e 36,7 bi este ano, impulsionado principalmente pelas receitas tributárias. Com relação aos royalties e participações especiais, a arrecadação foi menor, uma queda de 1,5 bilhão, saindo de 8,2 bilhões para 6,7 bilhões. Entretanto, esse valor é maior que o previsto na LOA, 6,4 bilhões. Mesmo com o aumento da produção, o preço médio do barril de petróleo e da taxa de câmbio caíram, o que contribuiu para uma arrecadação inferior ao ano passado. Esse cenário pode mudar por conta da guerra no Oriente Médio. O secretário estadual de Fazenda, Guilherme Mercês, explicou que o período que compreende os valores de royalties e participações especiais ainda é referente ao final do ano passado e início deste ano, período entre novembro de 2025 a fevereiro de 2026. É importante explicar que a apuração das receitas de royalties ela acontece com uma defasagem. Então, os resultados, a arrecadação de royalties e de participações especiais do primeiro quadrimestre se refere, na verdade, ao período de produção de novembro a fevereiro, ou seja, anterior à guerra. Ou seja, essa arrecadação que a gente apurou de royalties e participações especiais no primeiro quadrimestre não está influenciada ainda pela subida recente do preço do petróleo no mercado internacional. Logo, o que a gente deve esperar é que no segundo quadrimestre esse impacto apareça com mais força. E aí sim a gente deve ver um crescimento da arrecadação em relação ao período imediatamente anterior. Aumento na receita e também na despesa. Foram mais de 3 bilhões de reais em relação ao mesmo período de 2025. Os principais gastos são com pessoal e encargos sociais, cerca de 1,4 bilhão. O serviço da dívida, 748 milhões, e outras despesas correntes, aproximadamente 629 milhões. O governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinaram no início desta semana a adesão do Rio ao PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Atualmente, o débito do Rio com a União ultrapassa o valor de 210 bilhões de reais. Essa medida é vista como um alívio às contas públicas do Estado do Rio de Janeiro. A adesão no PROPAG, eu diria que é um passo muito importante para o futuro das finanças do Estado do Rio de Janeiro. Além dele reduzir a dívida de 210 bilhões para 170 bilhões, ele reduz os juros também de IPCA mais 4 para IPCA mais 0, ou seja, sem aplicação de juros sobre a dívida, e com isso ele abre um espaço muito significativo no caixa para a execução das políticas públicas essenciais, em saúde, educação, segurança pública e em várias outras áreas. Para se ter uma ideia, só esse ano, sem o PROPAG, comparando PROPAG e sem PROPAG, a gente vai economizar em torno de 6 bilhões de reais com pagamento de dívida e no ano que vem mais de 12 bilhões de reais, ou seja, é de fato uma medida capaz de mudar a realidade financeira do Estado. Com o PROPAG a gente consegue diminuir as parcelas da dívida a curto prazo, isso dá um fôlego para o momento atual e também dá uma questão da gente planejar melhor como sair dessa dívida que nós temos com o governo federal. Então é um momento de celebrar, mas também de acompanhar, porque vem junto com o PROPAG muitas obrigações que o governo tem que cumprir. Após a apresentação, os parlamentares analisaram as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A comissão votou favorável a 201 emendas e 111 com subemendas. Foram prejudicadas 8 emendas e 168 foram rejeitadas. Para o vice-presidente da comissão, o deputado Carlos Macedo, um momento importante para atender aos 92 municípios do estado e que a Alerj está atenta às demandas da população fluminense. Esperamos êxito em todos os movimentos ou postura de cuidados, de administração que o Poder Executivo, que a Comissão de Orçamento, que os deputados têm se debruçado em cima disso,
para poder melhorar as expectativas futuras e poder chegar aqui na realização e falar assim, olha, os números melhoraram e com esses números nós vamos poder continuar investindo na melhoria da prestação de serviço num estado melhor para toda a população, para todas as pessoas. A previsão para 2027 é de um déficit de aproximadamente 13 bilhões de reais, com receita estimada em 120 bilhões e despesa na casa de 133 bilhões. Diante do cenário fiscal desafiador para o Rio de Janeiro, o presidente da comissão, o deputado Gustavo Tutuca, avalia que é preciso ter cautela e o parlamento fluminense está empenhado para construir um orçamento responsável junto ao Poder Executivo. A comissão vem trabalhando no sentido de planejar um orçamento, de construir um orçamento para 2027 mais próximo da realidade. Vide a audiência pública que nós fizemos aqui recebendo os prefeitos, todas as emendas que nós acatamos aqui para dar mais destino ao recurso do orçamento para investimentos no interior do Estado. E também acompanhando de perto o que está acontecendo com a adesão do Propag e outras medidas que o governo tem tomado. Então, nossa tendência aqui é produzir uma peça orçamentária mais próxima da realidade para que as pessoas possam acompanhar e saber de verdade onde o dinheiro público está sendo aplicado. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj quer fazer um mapeamento dos casos de filhos separados dos pais que tiveram hanseníase. Durante o encontro, também foi debatida a regulamentação da lei estadual que concede pensão especial aos chamados filhos separados. A Lei 9.732 foi aprovada em 2022 e prevê uma pensão especial e vitalícia no valor de 2 salários mínimos aos filhos que eram obrigados a viver em orfanatos e instituições para menores quando os pais foram levados para colônias ou espaços de segregação porque sofriam da doença. Hoje são cerca de 600 a 700 pessoas que aguardam reparação. Segundo a deputada Dani Monteiro, são vítimas de graves violações de direitos humanos decorrentes da política de segregação adotada pelo Estado durante décadas. A gente sai daqui da audiência bastante esperançoso, porque é uma luta de muitas décadas. Não tínhamos a pretensão de resolver toda a temática, seja da regulamentação da legislação estadual ou da ampliação dos direitos da lei federal, aqui numa única audiência pública. Mas acho que a gente dá um passo importante nessa luta, que é a garantia do grupo de trabalho para operar o protocolo de mediação com essas famílias. Marli da Silva Oliveira, filha separada dos pais em decorrência da política de isolamento, deu um depoimento emocionante e triste ao mesmo tempo. Quando ainda era bebê, foi levada para um orfanato e só conheceu a mãe aos 8 anos de idade. Os encontros aconteciam 3 vezes ao ano, assim mesmo separada por um vidro. Não era permitido contato e nenhum afeto por parte da mãe. Além do trauma de estar longe dela, vivenciou todo tipo de restrição e violência na instituição. Hoje, tenta na justiça a reparação garantida por lei. Tem 4 anos que a gente está nessa luta, que a gente está brigando, tivemos que botar advogado, o Estado não reconhece, né, a nossa história, eles acham que é prescrita, né, a nossa história. E não é, por exemplo, eu não vou mentir, eu não tenho necessidade de estar mentindo. O gerente do Programa Estadual de Enfrentamento da Hanseníase, André Luiz da Silva, informou que a doença atinge principalmente as populações em maior vulnerabilidade social. De acordo com ele, a Secretaria Estadual de Saúde vem aumentando a capacitação de profissionais para lidar com os pacientes e com o tema. A Secretaria vem investindo em capacitações que contemplem a redução do estigma, da discriminação, levando em consideração todo o contexto social que a população que é afetada pela hanseníase está imersa. Então a gente conseguiu formar uma ouvidoria no Estado para acolher demandas que venham da população em termos de discriminação no serviço. A gente capacita médicos, enfermeiros, agentes comunitários da atenção primária à saúde para poder considerar o contexto da hanseníase, a complexidade que é uma doença negligenciada e um cuidado que possa contemplar a prevenção, diagnóstico precoce e o enfrentamento do estigma e discriminação. Segundo o coordenador do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, Arthur Custódio, o Brasil perde apenas para a Índia em números absolutos de casos da doença, país que adotou a política de separação dos filhos por 40 anos.
No total, foram 40 mil bebês que passaram por essa situação. Nenhum dinheiro paga o que eles passaram, né? Essa questão da política higienista do Estado brasileiro, isso aconteceu no país inteiro e aconteceu também em outros países. Mas o Brasil é um exemplo na reparação. A gente tem uma lei federal e a gente tem leis estaduais. E o Rio de Janeiro, infelizmente, fez 4 anos de uma lei estadual brilhante, mas que não sai do papel e que a gente precisa com que o Estado do Rio de Janeiro possa executar essa lei. Tanto o movimento quanto o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado e membros da comissão vão fazer parte de um grupo de trabalho criado na audiência que vai agilizar a conclusão dos processos na Justiça para iniciar o pagamento das pensões às pessoas que foram separadas dos pais vítimas da hanseníase. Nós podemos articular internamente, junto ao Ministério Público, medidas para que essas reparações sejam feitas e podemos também fazer uma articulação com nossa coordenadoria de autocomposição para ver se a gente consegue direcionar para uma forma mais resolutiva essa questão do acesso às indenizações. A compensação de salários mínimos não irá reparar, inclusive porque muitos deles já adoecidos, seja das torturas oriundas da política do Estado, seja da longa idade também, muitos deles não poderão gozar plenamente desse direito a essa pensão. Mas aqui a gente entende também que as nossas lutas elas perduram, porque em breve, ainda que essa luta não avance, ela avançará. Os filhos dessas pessoas estarão aqui buscando essa comissão para defender os seus direitos humanos e nós com certeza teremos à frente dessa comissão uma presidência que acolha e seja empática a essas demandas. A Comissão Especial das Favelas e Periferias realizou audiência pública no Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, na Tijuca, zona norte do Rio. O objetivo foi debater o potencial das favelas para o turismo e o desenvolvimento dessas comunidades. Para isso é necessário políticas públicas e efetivas que garantam a vida diária de moradores e o direito à cidade. Participaram da reunião a deputada Renata Souza, o ex-presidente da Embratur, Marcelo Freixo, professores e ex-alunos. Quando a gente pensa uma audiência pública como essa, que tematiza o turismo de base comunitária, é fundamental que a gente possa ter as favelas falando, vocalizando as necessidades do território. Em especial, quando a gente fala de profissionalização, de emprego e renda, de visibilidade também. Então, a gente atende essa vocação dos territórios e a gente tem uma vocação que é conhecida no mundo inteiro nas favelas da Zona Sul, mas a gente quer espraiar também para as favelas da Zona Norte, da Zona da Leopoldina, da Zona Sudoeste, enfim, da Zona Oeste. Memória é garantir possibilidade de vida para aquelas pessoas que ali vivem. Para o ex-presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a população deve ter direito a contar a própria história e se beneficiar econômica e socialmente desses locais, que têm potencial para se desenvolver com infraestrutura, serviços públicos e segurança. São espaços de produção de cultura, memória, solidariedade e economia popular. O que a gente tem que fazer é que esse turismo, que já tem os cartões postais muito conhecidos, possa também ter outros territórios descobertos e analisados, porque a cultura do Rio de Janeiro, que é o principal chamariz, não é a praia, não é o sol, é a cultura, é o povo, é a alegria do povo, é a forma que o carioca tem de receber o maior chamariz que traz gente do mundo inteiro. E isso está em todos os turismos de base comunitária também. Ter recurso direcionado para as pessoas que vivem nesses locais com políticas públicas adequadas para a área. Valorizar os guias locais e também os chamados empreendedores. Emprego, renda, cultura, arte, lazer, museus. Eu sou da favela da Maré, tem um museu dentro da Maré. Então, um turismo de base comunitária faria com que esses museus, também dentro das favelas, fossem fomentados, incentivados. Então, nesse sentido, é central e importante que a política pública acerte. Muitos dos guias das favelas, os guias moradores das favelas foram formados aqui como parte de uma política pública, né? O Rio Top Tour foi uma política pública que reuniu governo federal, governo estadual, governo municipal, ali 2009, 2010, se eu não estou enganada.
e encaminhou moradores de favelas para a formação como guias de turismo aqui, né? E aí, então, foi fundamental. Essa escola foi fundamental na formação de um grupo importante de guias moradores das favelas. O Colégio Antônio Prado Júnior foi criado em 24 de janeiro de 1963 e foi escolhido pela comissão por ser o único do estado do Rio a ter um curso técnico em turismo desde os fins de 1970. Segundo a diretora da escola, é preciso somar forças para pressionar os órgãos públicos a fomentar o turismo comunitário. Mas, para isso, é importante que a teoria saia do papel e seja colocada em prática. A importância dos cursos de turismo, né, relacionados a essa base de cultura é essa. A gente tem nas escolas uma formação técnica grande, valorizada, e a gente deixa de lado esses aspectos que formam a base para que qualquer pessoa seja bem-sucedida. Acompanhe agora no nosso Giro de Notícias. Estudo da Universidade Federal Fluminense mostra que filhos seguem como principais agressores de idosos no Brasil. A atualização do mapa da violência contra a pessoa idosa no Brasil indica, no entanto, uma mudança no perfil dos agressores. Pela primeira vez na série analisada, as filhas aparecem em número ligeiramente superior aos filhos, entre os autores das agressões registradas. O levantamento levou em conta 180.004 denúncias em 2025, número superior ao registrado em 2024, quando houve mais de 179 mil notificações. Também foi constatado que as mulheres representam 63,44% das vítimas e a faixa etária mais atingida foi a de idosos com mais de 80 anos. O levantamento ainda destaca a permanência de casos de negligência, violência psicológica, agressões físicas e violência financeira, além da forte subnotificação do problema. O Hemorrio está realizando coletas externas em unidades da rede estadual de saúde, como parte das ações da campanha Junho Vermelho. A iniciativa tem como objetivo reforçar os estoques de sangue para o período de férias no próximo mês, quando o número de doadores costuma diminuir. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e apresentar um documento oficial com foto. Mais informações no site que está na tela. Acontece de 9 a 12 de julho o 35º Festival de Dança de Volta Redonda, que este ano abrirá as comemorações do aniversário de 72 anos de emancipação do município. A estimativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer é de que o evento conte com a participação de 85 instituições e cerca de 2.000 bailarinos de 8 municípios: Volta Redonda, Pinheiral, Barra Mansa, Porto Real, Coatis, Barra do Piraí, Resende e Angra dos Reis. Nesta terça-feira, os parlamentares votaram 2 mensagens do governo que garantem a manutenção de benefícios tributários para diferentes setores da economia fluminense. A primeira delas foi a que institui o regime tributário especial para as operações de saída interna de querosene de aviação para as empresas que atuam no Rio de Janeiro. A proposta internaliza uma cláusula do convênio Confaz que estabelece ICMS de 7% até abril de 2027. A redução da base de cálculo vai ser concedida a empresas que operam em aeroportos classificados como centros de conexão internacional no estado do Rio, empresas que operam em municípios fora da capital e que assinarem um termo de adesão com a Secretaria Estadual de Fazenda. Empresas já enquadradas na lei anterior vão ter adesão automática ao novo regime. O objetivo do governo é permitir que as companhias aéreas abasteçam as aeronaves nos aeroportos do estado, condição considerada fundamental para ampliar a oferta e a frequência de voos domésticos e internacionais no Rio de Janeiro. O texto substitutivo foi aprovado e segue para a análise do governador. Essa iniciativa surgiu lá ainda quando a gente estava discutindo o equilíbrio do sistema aeroportuário do Rio de Janeiro, e uma forma de tornar o aeroporto do Galeão mais atrativo para as companhias aéreas era dar o incentivo ao querosene de aviação. Esse convênio foi internalizado lá atrás e precisava renovar, né? E a gente consegue agora, aprovando aqui na Assembleia, deixar o setor mais tranquilo e que a gente poder continuar esse trabalho de atrair cada vez mais voos internacionais aqui para o Rio de Janeiro. Outra mensagem do governo na pauta internaliza 6 convênios de ICMS que prorrogam até o fim do ano os benefícios fiscais já concedidos a diversos setores da economia no estado.
fica garantida a continuidade de incentivos tributários nas operações com equipamentos industriais e agrícolas, operações de saída interna de areia, operações com preservativos e operações com obras de arte nas feiras internacionais de arte do Rio de Janeiro e de São Paulo. A proposta também prorroga uma série de convênios já aplicados pelo Estado, reunidos em um anexo com 55 atos do CONFAZ, celebrados entre 1989 e 2017. Entre os benefícios concedidos fica mantida a isenção de ICMS para a compra de novo táxi. O IPI do governo federal está aprovado, faltava no Rio de Janeiro o ICMS. Portanto, é de nossa autoria, efetivamente, essa emenda 8 acatada hoje aqui, e o taxista passa a ter agora isenção fiscal para trocar o seu automóvel. A matéria foi aprovada e vai para a sanção ou veto do governador. Com a nova reforma tributária, esses benefícios fiscais vão ter todos que ser revistos, né? A tendência é que terminem todos, essa guerra fiscal vai terminar. Mas enquanto existe essa guerra fiscal, é fundamental que o Rio de Janeiro se mantenha competitivo. E a gente internalizar esses convênios aqui, aprovar isso aqui hoje na Assembleia Legislativa, dá tranquilidade para o setor produtivo, dá tranquilidade para que as empresas possam continuar investindo aqui no Rio de Janeiro, gerando emprego e trazendo divisas aqui para o nosso estado. Clínicas médicas particulares podem ser obrigadas a divulgar, em quadro atualizado, a quantidade de leitos disponíveis. A proposta atualiza uma lei que já estabelece a medida para os hospitais particulares do Estado. Ainda de acordo com o texto, as unidades de saúde devem enviar as informações em tempo real para a Alerj, Secretarias Estaduais de Saúde e Fazenda, além das Secretarias de Saúde dos municípios onde as unidades estiverem sediadas. Em situações de emergência, como em casos de epidemias e pandemias, devem ser especificados os leitos destinados e ocupados com identificação do tratamento da doença. Os hospitais e clínicas particulares que descumprirem as normas vão estar sujeitos a multa diária de R$50 mil. O projeto do deputado Carlos Mink foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Essa lei é para dar transparência. Não tem custo, não cria problema nenhum, apenas dá transparência. O cliente, o cidadão que busca saúde, ele tem o direito de saber tais especialidades têm leitos vagos, tais outras não têm leitos vagos. Os médicos estão aí, não estão aí. Por que não? Quem é inimigo da transparência? E o Estado do Rio pode ter uma taxonomia para a economia do mar. A taxonomia é um sistema de classificação que identifica setores econômicos, atividades e projetos que alcancem objetivos sociais, ambientais e climáticos com base em limites ou metas estabelecidas. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável, a conservação dos recursos marinhos e costeiros, além da geração de empregos e oportunidades relacionados ao oceano. A classificação das atividades econômicas deve ser baseada em critérios como o uso sustentável dos recursos marinhos, a conservação dos ecossistemas, a eficiência energética, a redução da poluição, promoção da biodiversidade marinha e inclusão social ligada a essas atividades. A proposta da deputada Célia Jordão foi aprovada e segue para a análise do governador. Tudo isso vai ajudar ao Estado na organização, na classificação, com as melhores práticas internacionais voltadas a essas atividades. Nós precisamos verdadeiramente identificar e organizar as atividades econômicas que são voltadas ao oceano, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, que tem mais de 600 quilômetros de litoral. E eu vejo nessas atividades uma grande oportunidade de geração de emprego para a nossa população. O governo pode ser autorizado a fornecer fones anti-ruído para pessoas com transtorno do espectro autista. Para ter direito ao benefício, a pessoa deve fazer parte de uma família com renda mensal de até 3 salários mínimos inscrita no CAD único. Também deve apresentar laudo médico que comprove sensibilidade sonora. A proposta do deputado Daniel Librelon foi aprovada e vai à sanção ou veto do governador. Um abafador, ele é um custo alto, elevado, diante de todas as necessidades que uma família que tem uma criança atípica enfrenta. E a gente observa que em ambientes, seja na rua, na escola, em locais públicos,
o barulho, né? A poluição sonora, uma buzina, uma sirene, acaba irritando a criança que tem a questão da sensibilidade. Então, quando ela tem uma alternativa que o Estado pode fornecer a essas famílias, nós estamos dando não só a condição à família, mas essa criança que tem essa sensibilidade, uma saúde melhor, uma condição melhor para se locomover, não só em locais públicos, como também em alguns ambientes que venham a ter essa poluição sonora. Hospitais, clínicas, centros de imagem, laboratórios públicos e particulares podem ter que comunicar previamente aos pacientes em caso de cancelamento do exame agendado. A comunicação deve ser feita com pelo menos 24 horas de antecedência por telefone, e-mail ou aplicativos de mensagem. O texto também determina que no momento da comunicação deve ser aberto imediatamente um novo agendamento do exame, oferecendo ao paciente 3 opções de datas e horários em um período de até 1 semana da data cancelada. A matéria da deputada Carla Machado foi aprovada e pode virar lei. Também foi analisado o projeto que permite mulheres maiores de 18 anos a comprarem instrumentos não letais de legítima defesa, como armas de eletrochoque e também spray de extratos vegetais, como o spray de pimenta. Os autores da proposta, deputados Rodrigo Amorim e deputada Sara Pôncio, destacam que a medida é uma forma de proteger as mulheres contra agressores. Esse projeto determina também que as mulheres poderão adquirir somente uma arma de eletrochoque e 2 unidades de spray de extratos vegetais. Esse projeto recebeu uma emenda dos parlamentares e retorna para análise das comissões. O Rio de Janeiro pode ter uma campanha para investigação e diagnóstico do transtorno do espectro autista em adultos e idosos. O projeto dos deputados Fred Pacheco e Thiago Gagliasso quer promover a conscientização sobre a existência do autismo nessa parcela da população e sobre a importância do diagnóstico tardio desses casos. A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna à pauta para outra votação. Quando se tem um bom diagnóstico, se tem um melhor tratamento, né? E essa é uma realidade, há um problema muito grave no sentido de não se ter um diagnóstico, então as pessoas não conseguem de fato evoluir e ter o melhor acesso. Então acho que quando a gente pensa numa campanha de incentivo e de educacional também, para amplificar no Estado a necessidade de se ter esse diagnóstico, vai melhorar muito para que adultos e idosos, sobretudo, entendam que de verdade há uma questão envolvendo o transtorno do espectro autista e não outra comorbidade. Já o deputado Marcelo Dino quer criar o programa de aconselhamento de jovens casais com filhos, que deve ser desenvolvido em parceria com as secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A ideia é proporcionar aos casais que tenha pelo menos uma pessoa com menos de 25 anos aconselhamento familiar, psicológico e orientação financeira e de relacionamento. A proposta recebeu uma emenda e retorna para a análise das comissões. E o deputado Samuel Malafaia quer incluir a segunda graduação e a prestação de serviço voluntário na avaliação de títulos em concursos públicos. O projeto recebeu 2 emendas e precisa passar por mais uma votação em plenário. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.